Olá, queridos irmãos e irmãs. Meditemos um pouco na liturgia deste dia. Hoje, a Igreja faz memória de Santo André, um dos primeiros apóstolos de Jesus Cristo. O nosso Evangelho é São Mateus, capítulo 4, do 18 ao 22. São Mateus, capítulo 4, do 18 ao 22. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede no lago, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de gente. E imediatamente, abandonando as redes, eles o seguiam. Esta para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa primeira leitura é Romanos, capítulo 10, do 9 ao 18. Leiamos apenas 2 versículos, o 13, do 13 ao 15. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocar aquele em quem não acreditaram? E como poderão acreditar naquele de quem não ouviram falar? E como poderão ouvir falar, se não houver alguém que o anuncie? E como o anunciarão, se não forem enviados? Está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas notícias. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que este texto está dizendo-nos, queridos? Com toda certeza que a fé pressupõe a escuta da palavra de Deus pela pregação. A pregação é um fator importantíssimo, a pregação da palavra de Deus. É um fator importantíssimo na missão, na evangelização. Todavia, a pregação pressupõe um evento histórico absolutamente necessário, que é ter sido enviado. A mensagem evangélica, destinada a todos os povos, ela passa pela escolha que Jesus faz das suas testemunhas. E é exatamente dentro deste horizonte que celebramos, que fazemos a memória de Santo André, neste dia 30 de novembro. É seguindo este horizonte. A fé pressupõe a escuta da palavra de Deus pela pregação. A pregação pressupõe um evento histórico absolutamente necessário, ter sido enviado. Mas quem é enviado sem primeiro ser antes chamado? Então, a mensagem evangélica destinada a todos os povos, ela passa pela escolha que Jesus faz das suas testemunhas. É exatamente o que estamos celebrando hoje. É exatamente isto que se dá quando celebramos
cada um dos apóstolos de Jesus Cristo. Eles foram escolhidos por Jesus, eles foram chamados por Jesus, e logo na sequência, eles foram então enviados. Quando a igreja celebra, quando ela faz memória dos seus santos e santas, e sobretudo dos apóstolos de Jesus Cristo, aquele seleto grupo que foi chamado, escolhido por Jesus Cristo, a igreja também está aproveitando a oportunidade para dizer o que ela é, de onde ela vem, qual a sua história, os fundamentos da sua história, os fundamentos da sua origem, a sua origem cristológica, a sua origem apostólica. Por isso a igreja faz memória solene daqueles homens que foram diretamente chamados por Jesus em ocasiões diferentes, singulares. Este ponto precisa chamar a nossa atenção. É de suma importância olharmos para a história da igreja. Por que celebramos a memória desse André? Ele morreu por volta do ano 60, na Grécia. Após 2 dias crucificado em uma cruz em forma de X, depois de 2 dias de suplício, ele morreu crucificado, porém, até o seu último instante, anunciando Jesus Cristo. E a história de Santo André, como disse, esta é a história da igreja. Por que a igreja não os deixa de lado? Por que a igreja não os ignora? Porque é a história da igreja. Eles são partes da igreja, da história da igreja. E eles são igreja. A igreja nos seus primeiros dias, a igreja na aurora da sua história. E quando olhamos para a história particular de Santo André, alguns pontos chamam a nossa atenção. Primeiro ponto: na multiplicação dos pães, é André que indica a Jesus o rapaz que tinha os 5 pães e os 2 peixes. Por que a igreja não pode ignorar a sua história? Por que a igreja precisa fazer memória e faz memória das suas primeiras colunas, do alicerce dos apóstolos? Por quê, queridos? Porque a memória desses homens, ela é de suma importância para nós, como por exemplo Santo André. Na hora da multiplicação dos pães, foi ele quem indicou para Jesus Cristo. Isso aqui é um evento teológico, queridos. O rapaz que tinha os 5 pães e os 2 peixes. O que significa isso, queridos? 5 mais 2 são 7. É o número da totalidade, da inteireza, da perfeição. Jesus Cristo é o completo, é o total, é o absoluto. O Filho de Maria Santíssima, ele não é apenas homem, ele não tem apenas a natureza humana, ele tinha, sobretudo, a natureza divina.
Maria Santíssima é mãe de Deus, porque Jesus é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Quando André indica para Jesus o rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, e é Jesus quem vai fazer a multiplicação daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes, a mensagem está dada. Ele é Deus, Ele é o todo, Ele é o perfeito. Ele nos basta. É Ele quem sacia a nossa fome. É Ele quem tem a solução para a maior de todas as fomes que o ser humano tem. Já dizia o profeta Amós, lá no capítulo 3, Amós 3, isso mesmo, 3:3. Chegará dias em que as pessoas terão fome não de pão e sede não de água, mas de ouvirem a palavra de Deus. Quando celebramos Santo André hoje, a igreja está dizendo em alto bom som: Santo André é aquele que indica-nos Jesus Cristo, o alimento perfeito, aquele capaz de saciar a nossa fome, aquele capaz de saciar a nossa sede. Já dissera Jesus à mulher, às bordas do poço de Sicar: se tu beberes da água que eu te der, jamais terás sede. André é aquele que crê que Jesus Cristo é Deus, o perfeito, o absoluto, total, aquele que nos basta, aquele capaz de nos saciar. Uma segunda mensagem que, inclusive, São Mateus traz para nós é a prontidão que André e seu irmão Pedro tiveram. São Mateus diz o seguinte: após Jesus chamá-los, Pedro e seu irmão André, eles deixaram as redes imediatamente e o seguiram. Isso nos faz lembrar alguma coisa? Inclusive hoje, neste sábado com Maria. Assim que ela escutou que sua prima estava grávida, ela partiu imediatamente. Quando a igreja celebra Santo André, ela está dizendo para nós que o seguimento a Jesus Cristo não admite hesitações, demoras, postergações, mas exige radicalidade. Imediatamente, ele e o seu irmão Pedro deixaram as redes e seguiram Jesus Cristo. Jesus espera isso de nós também hoje. Não deixemos para amanhã. Precisamos viver o hoje da salvação, o agora da salvação. Se hoje ouvires a voz do teu Deus, não endureçais os vossos corações. O tempo que Deus nos dá é o hoje. É o agora. E assim como André e Pedro deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus, é exatamente o que ele espera de mim, o que ele espera de você. Precisamos nos libertar daquilo que nos oprime hoje. Precisamos ser uma nova criatura hoje. Precisamos mudar de vida hoje. Precisamos dizer: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim hoje.
Precisamos descer da figueira hoje. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, lemos: hoje coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. É preciso atentarmos para o hoje de Deus, o agora de Deus. E não esqueçamos de um detalhe importantíssimo. Deus, ele é atemporal, ele é Senhor do tempo. Mas eu e você somos temporais. Eu e você temos data de validade. Está com tantos meses, olha, tal mês, tal dia, mais um pouco para lá ou mais um pouco para cá, está nascendo. E a mãe e o pai ficam todo alegre, olha, tal mês, meu filhinho vai nascer, minha filhinha vai nascer. E quando chega aí nos 54 anos do missionário, né? O prazo de validade começa a se manifestar. Pensemos nisso. Por isso precisamos acolher o hoje de Deus, o agora de Deus. O tempo de salvação é hoje. Deus é Senhor do tempo. Ele é ontem, hoje e amanhã. E coloquemos esse amanhã a bilhões de anos que estão aí pela frente. Assim como Ele é Deus, há bilhões de anos atrás. Olhemos para Santo André hoje, junto com a igreja, e queiramos hoje deixar as redes, deixar a embarcação que nos prende em nós, nos nossos egoísmos, no nosso jeito de ser. Sejamos pescadores de gente, e Deus nos chama hoje, assim como Maria Santíssima, que partiu apressadamente. Cruzou as montanhas da Judéia, cerca de 150 quilômetros, para chegar à casa de sua prima Isabel. A exemplo de Santo André, que imediatamente deixou as redes e a embarcação e seguiu Jesus. A exemplo de tantos outros, que foram imediatos, que foram apressados, que não postergaram o chamado de Deus. Deus espera isso de mim, de você, hoje. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.